Então, estamos fazendo a gravação, já foi iniciada a gravação. Compartilhar a tela agora. Beleza, então vamos lá. Semana passada a gente terminou vendo a parte de dispositivo de entrada e saída, tá? Nós vimos até a parte de módulo de entrada e saída. E a gente ia começar a ver a entrada e saída programada, não começamos a ver. Vamos começar a ver hoje, então, essa parte de entrada e saída programada. Depois a gente termina vendo a parte de alguns padrões de interconexão para dispositivo de entrada e saída. Bom, então, primeira parte, entrada e saída programada, né? O que vem a ser entrada e saída programada? Ela é a forma mais simples que existe de comunicação com o dispositivo de entrada e saída, né? Só para a gente dar uma lembrada aqui rápida. Os computadores, tradicionalmente, são baseados na máquina de von Neumann, né? Onde existe uma memória, né? Dispositivos de entrada, dispositivos de saída, né? E uma unidade de controle, uma unidade lógica e aritmética que a gente vai chamar de unidade central de processamento, né? O CP. Né? Todo dado trabalhado ele tem que estar na memória do computador, que troca informações com a unidade central de processamento, e essa, por sua vez, recebe dados de uma unidade de entrada e escreve dados na unidade de saída. Então, a princípio, por essa arquitetura de von Neumann, todo o fluxo de dados ele vai partir ou da memória para um dispositivo de saída, passando obrigatoriamente pelo OCP, ou ele parte de um dispositivo de entrada, passa pelo CP e vai para a memória, sempre passando pela unidade central de processamento, né? Então, a entrada e saída programada, ela se baseia nisso daí, né? A UCP trabalhando o tempo todo em entrada e saída. Nós vamos ver para frente que existem maneiras da gente livrar o CP desse e tornar mais simples o funcionamento, né? Ou mais, nem mais simples, né? Tornar mais eficiente, né? Então, a entrada e saída programada, né? O que vem a ser a entrada e saída programada? Os dados são trocados entre o processador, né, entre a unidade central de processamento, e o módulo de entrada e saída, né? Qual é o papel do processador na entrada e saída programada? Ele tem o controle direto das operações de entrada e saída, né? Então, tudo passa pelo processador. O processador é quem tem que controlar, né? Incluindo a verificação do estado do dispositivo, né? Ou seja, se o dispositivo está pronto ou não para receber ou enviar dados. Então, o microprocessador ele precisa controlar tudo isso, né? E por fazer o envio do comando de leitura ou escrita, né? E, por fim, cuidar de toda a transferência de dados, né? Bom, o que acontece quando um processador emite um comando de ES? Ele deve esperar até que a operação de ES termine, né? Ele é o responsável por toda a comunicação. O grande problema da entrada e saída programada é que ela desperdiça tempo do processador. O dispositivo de entrada e saída ele é muito mais lento que a capacidade de troca de dados do processador e da memória, né? Então, o processador fica muito prejudicado e o sistema como um todo fica mais lento, né? Então, a responsabilidade do processador qual é? Verificar periodicamente o estado do módulo até descobrir se a operação terminou. Isso para cada operação, né? Se nós estamos falando numa transferência de um arquivo grande, por exemplo, né? Então está aqui um arquivo, esse arquivo vai ser enviado em parte para um dispositivo de memória de entrada e saída, por exemplo, um disco, né? A gente está falando que o processador, né, ele vai ter que pegar a primeira parte, mandar escrever em disco, ficar tomando conta para essa escrita aconteceu. Quando essa escrita aconteceu, o processador pega a segunda parte, manda para o disco, fica tomando conta, pega a terceira parte e por aí vai. O processador tem que fazer todo o trabalho. Bom, então, para executar essa instrução, o processador envia o quê? Né? Um endereço, né? Que especifica um determinado módulo de entrada e saída, né? Então, um módulo de entrada e saída ele é especificado por um endereço, e envia um comando de entrada e saída, né? Esse comando, para dizer se os dados são dados que saem do dispositivo para a memória, ou se vão da memória para o dispositivo, né?
Basicamente, existem 4 tipos de comando de ES que o módulo pode receber, né? São comandos de controle, né? Para que é um comando de controle? Para ativar um periférico e dizer o que ele deve fazer, né? Então, o comando de controle, ele primeiro vai acordar o periférico e dizer para o periférico se ele tem que receber dados ou se ele tem que fornecer dados, né? Pode ser um comando de teste, né? Que é usado para testar diversas condições associadas aos periféricos, né? Por exemplo, o processador manda gravar uma informação no dispositivo. Ele testa o controlador periodicamente para saber se aquela gravação já terminou. Ele só pode mandar um outro bloco de dados a serem gravados se o primeiro bloco tiver terminado a sua gravação. Então, o controle é para dizer o que fazer e o teste é para saber o que está acontecendo com o dispositivo, né? Obviamente, tem também os comandos de leitura e escrita, né? Leitura para fazer com que o módulo de ES obtenha o item de dados do periférico e coloca no buffer interno, né? Ou seja, ler dados do periférico, e de escrita, né? Que faz com que o módulo de ES apanhe o item de dado, né, do barramento de dados e transmita ao periférico, né? Nós já vimos sempre por intermédio de um buffer, né? Como um periférico ele é muito lento para ler ou para gravar dados, o controlador precisa ter uma área de memória interna, que vai ser um buffer, para receber esses dados rapidamente, depois poder gravar lentamente no dispositivo, ou o contrário, né? Vai lendo os dados lentamente no dispositivo e descarrega um jato, né, numa rajada, de uma vez só para o processador, e repassa para a memória. Então, como funciona a entrada e saída programada, né? Inicia, né, com aqui um exemplo de uma leitura, por exemplo. Envia um comando de leitura ao módulo de ES, né? Quem envia esse comando, né? O microprocessador, tá? O microprocessador envia uma solicitação de leitura. Então, isso vai da CPU para o controlador de entrada e saída, né? A CPU vai ter... CPU não, desculpe. O módulo de ES vai ter a responsabilidade de ir no periférico e buscar essa informação. O que o CP faz enquanto essa informação não chega? Ele fica testando o módulo de ES, né? Então, o CP solicita a leitura e testa repetidamente, né? O que o CP faz? Lê o registrador de estado do módulo de ES, né? Ou seja, ele faz uma função de teste, né? Comando de teste que nós vimos, né? Testou, verifica o estado. Está pronto? Enquanto não estiver pronto, fica nesse loop, né? Vai, lê novamente o registrador, testa e fica em loop, né? Ou seja, a OCP não faz nada, ela passa o tempo inteiro verificando o controlador, né? Se houver uma condição de erro, houve um erro e vai ter que abortar, né? Agora, assumindo que o dispositivo ficou pronto, ele vai fornecer o dado. Finalmente, os dados estão prontos, né? O que a OCP faz? Lê a palavra do módulo de ES, faz a leitura daquela informação que ela solicitou, grava a palavra na memória, terminou? Foi só a transferência ou tem mais? Tem mais, então não terminou. Volta lá para o início, né? Então, a OCP passa o tempo inteiro solicitando dados, verificando e passando para a memória, né? Sendo que a maior parte do tempo ela vai passar nessa fase aqui, testando, né? Porque o dispositivo é extremamente lento, vai demorar muito o teste, né? Então, a AES programada ela funciona normalmente, né? É como funcionava lá nos primeiros sistemas, mas torna-se muito pesada, né? A gente tem um sistema hoje que está cada vez mais rápido, nós estamos precisando de uma máquina cada vez mais veloz, e a OCP não pode ficar tomando conta da entrada e saída. Então, a gente busca soluções para tentar minimizar essa situação. Bom, ainda, né, antes de buscar a solução, né, o processador ele precisa acessar a memória, né? Um sistema, na verdade, ele terá um barramento, né? Nesse barramento, nós temos a OCP, né? Nós temos a memória ligada ao barramento, e nós temos ligado a esse barramento a parte de entrada e saída, né? Os módulos de entrada e saída ou os controladores. Bom, a OCP vai falar com a memória e com o módulo de entrada e saída por intermédio do barramento, né? Para acessar um determinado dispositivo, né, ou para acessar uma determinada posição de memória, o que a OCP faz no barramento? Ela coloca um endereço
solicitando acesso. Esse endereço pode ser o endereço da memória ou o endereço de um controlador de entrada e saída, né? Nessa situação de endereçar, 2 modos de endereçamento são possíveis, né? O primeiro deles é o que a gente chama de entrada e saída mapeada na memória, né? Como funciona a entrada e saída mapeada na memória? Existe um único espaço de endereçamento para todo mundo, né? Então, por exemplo, a UCP diz que vai acessar o endereço 3F8. O que é o 3F8? Né? Ele é memória ou ele é entrada e saída? Né? Nesse esquema, ou vai ser memória ou vai ser entrada e saída, né? Então, um único espaço de endereçamento é compartilhado por todos, né? Então, se eu tenho um determinado dispositivo de entrada e saída cujo controlador está nesse endereço, se eu acesso o endereço, eu estou realizando uma operação de entrada. Se não tem nenhum controlador nesse endereço e eu acesso esse endereço, eu estou acessando a memória, né? Qual é a consequência disso, né? Uma única linha de leitura escrita é necessária no barramento, né? E um único comando também é necessário, porque o comando é um comando que vai acessar a memória. Se aquela memória tem dispositivo de entrada e saída, ou se ela tem memória propriamente dita, né, já está resolvido a situação. A outra forma é a entrada e saída independente, né? Na entrada e saída independente, o barramento possui linha de leitura escrita de memória e de entrada e saída. Existem caminhos diferentes. Então, nesse segundo caso, se eu quero acessar o endereço 3F8, eu tenho que dizer 3F8 de quem, né? 3F8 da memória ou da entrada e saída, né? Então, isso vai ser um projeto da arquitetura do computador que vai definir isso, né? Mas, nesse caso, se eu tenho uma entrada e saída independente, eu preciso de comandos independentes para escrever em memória ou para escrever no dispositivo de entrada e saída, né? Porque, como no primeiro caso, quem define se é memória ou dispositivo de entrada e saída é o próprio endereço. Então, o comando pode ser único. No segundo caso, na entrada e saída independente, o endereço pode ser tanto de memória quanto de entrada e saída. Então, o comando é que vai ter que especificar se é um comando para a memória ou para um dispositivo de entrada e saída. Então, com a entrada e saída independente, as portas de entrada e saída são acessíveis apenas por comandos de entrada e saída especiais. Então, é necessário um comando específico. Bom, aí então vem a primeira evolução. A gente passa para uma entrada e saída programada para a chamada entrada e saída controlada por interrupção, né? Nós utilizamos o esquema de interrupção, né? Só para vocês lembrarem, né? Dar uma lembrada, o que é a interrupção? Interrupção, um programa ele vem executando normalmente, vem na sua linha de execução, chega num determinado ponto da execução, vem um sinal externo e causa uma interrupção, né? Quando a interrupção é causada, o que o processador faz? O processador salva o endereço da próxima instrução que ele tinha que executar e ele desvia a sua execução para uma rotina de tratamento de interrupção. A rotina é executada, toda interrupção tem que ser executada rapidamente, né? E, ao final, o programa retorna para o ponto que estava e o programa continua normalmente, né? Então, por isso que a gente diz que é um mecanismo de interrupção. Vai interromper a execução do programa para executar algo rapidamente. No caso, a rotina de tratamento da interrupção, né? Então, a entrada e saída controlada por interrupção vai fazer uso desse mecanismo. Então, qual o problema, né, com a AES programário que nós já vimos? O processador tem que esperar muito tempo, né? O desempenho do sistema inteiro é bastante degradado, né? Cai todo esse desempenho, né? Bom, então, qual é a alternativa, né? O processador, né, envia um comando de AES, tal qual acontecia na entrada e saída programada, para o módulo, só que o que ele faz? Ele continua realizando algum outro trabalho útil. Então, o processador, ele envia um comando, fala, ó, transfere aí. Na AES programada, ele fica parado esperando terminar. Aqui não, ele continua executando. E ele vai ser avisado por uma interrupção quando terminar essa execução, né? Então, o programa vem executando, emite um comando e continua fazendo outra coisa. Vai lá fazer outra coisa, né? Quando aquela entrada se terminar, né, o módulo de AES vai interromper o processador para avisar
que aquele processamento de entrada e saída terminou. Aí o processador vai poder tomar suas providências com relação a isso, né? Bom, então, o que acontece na entrada e saída programada? É controlada por interrupção. O processador executa a transferência de dados, depois retoma o processamento anterior. Bom, então aqui, no lado esquerdo dessa imagem, nós temos entrada e saída programada, que é o que nós vimos. No lado direito, nós temos entrada e saída, né, controlada por interrupção, né? Qual é a única diferença? O processamento aqui é o mesmo, né? É bem parecido, né? A OCP envia o comando, a OCP lê o registrador para saber o estado, né? Verifica o estado, lê a próxima palavra, grava e depois volta. A única diferença é que, no primeiro caso, quando a OCP envia o comando para os dispositivos de entrada e saída, a OCP passa o tempo inteiro num loop contínuo, verificando para saber quando ficou pronto, né? Na entrada e saída controlada por interrupção, a OCP envia o comando e o que acontece? Ela faz algo mais, né? O que é fazer esse algo mais? Ele vai executar uma outra tarefa. E no lugar de ficar naquele loop eterno, o próprio dispositivo avisa ao CP quando ficou pronto. Então, acontece uma interrupção, aconteceu a interrupção, o CP lê o registrador de estado e já vai saber de imediato se está pronto ou se aconteceu um erro. Não precisa ficar no loop, né? Então, isso aqui já libera o CP num trabalho intenso, né? Não fica em loop, né? Já facilita muito esse trabalho, tá? Alguma dúvida aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos continuar, então. Então, o próximo passo é uma técnica conhecida como acesso direto à memória, né? Que é uma técnica que já é usada há bastante tempo, né? Ela traz resultados muito bons, né? O que é acesso direto à memória? Vamos lá, né? Bom, então, a entrada e saída controlada por interrupção, aquela que a gente acabou de ver, ela resolve bem o problema, tá? Dá um desempenho bom, tá? Mas ela tem um probleminha ainda. Ela ainda requer a intervenção ativa do processador para transferir dados, né? O que é essa intervenção ativa? Vamos voltar ao nosso problema de transferência de uma quantidade de dados grande, tá? A OCP não fica... Mas o que a OCP faz? Se ela tem que fazer uma transferência grande, ela transfere o primeiro, ela manda transferir o primeiro e vai fazer outra coisa, né? Quando termina, ela é interrompida. Ela é interrompida, ela manda transferir o outro bloco. Aí, transferiu o segundo bloco, ela é interrompida. Ela manda transferir o terceiro bloco, é interrompida. E por aí vai, até que toda a transferência tenha ocorrido. Já melhorou bastante a situação. Mas nós estamos falando aqui de uma transferência única e ela está sendo interrompida a cada momento, né? Sempre que tem um novo bloco a transmitir, a UCP é interrompida, né? E um outro problema ainda, né? Dados precisam atravessar um caminho passando pelo processador. O processador precisa ler esses dados e mandar à frente, né? Então, ele ainda tem um trabalho pesado em termos de processamento, né? Então, essas duas formas de entrada têm duas vantagens, né? Primeiro, a taxa de transferência é limitada pela velocidade com qual o processador, né, pode testar e atender um dispositivo, né? Então, fica limitada pelo tempo que o processador tem para dedicar a essa tarefa, né? E o outro problema, que é o mais grave ainda, o processador fica ocupado no gerenciamento da transferência entrada e saída, né? Se diversas instruções precisam ser executadas, o processador vai estar parando a todo momento, né? Então, o que o DMA envolve? Um módulo adicional no barramento do sistema, né? Vai entrar mais um componente no barramento ou, no final das contas, no sistema computacional, né? O que o módulo de DMA faz, né? Ele é capaz de imitar o processador e assumir o controle do sistema. Então, aquele trabalho que o processador tem de ficar buscando informação na memória, transferindo para o dispositivo de entrada e saída, ele não vai fazer mais. Quem vai fazer isso agora é o chamado módulo de DMA, o módulo de acesso direto à memória, né? Por que o nome é acesso direto à memória? Porque até então a arquitetura de von Neumann vinha sendo respeitada, né?
todo o acesso à memória era feito por intermédio do processador. Era isso que ele falava, né? A partir do momento que nós temos um módulo de DMA, esse módulo acessa a memória diretamente, sem passar pelo processador, sem que os dados passem pelo processador, né? Com isso, a gente consegue um desempenho bem maior e o processador fica livre para realizar outras tarefas. Então, quando o módulo de DMA pode usar o barramento, né? A princípio, apenas quando o processador não precisa dele, né? Ou o módulo de DMA pode também falar que quer, né, utilizar o barramento, ele força o processador a suspender a operação temporariamente. Isso vai ser negociado, isso vai depender da arquitetura que está sendo utilizada, né? Essa última técnica, quando o módulo de DMA ele pode tirar ciclos do processador, né? Essa técnica é conhecida como roubo de ciclo, né? Ou cycle stealing. Bom, então vamos imaginar o seguinte: o processador deseja ler ou gravar um bloco de dados. Deixa eu voltar uma tela aqui para botar uma imagem, que aí fica talvez até mais fácil de enxergar essa situação, né? Então, o nosso sistema, nós temos uma unidade central de processamento, nós temos a memória, nós temos um módulo de ES, né? E nós temos aqui o dispositivo de entrada e saída, né? Existe, então, um barramento que interliga isso tudo ao CP, à memória e o controlador, né, o módulo GS, e o dispositivo de entrada e saída são ligados por intermédio dos módulos. O que o CP faz no DMA é o seguinte: onde está o módulo de DMA? O módulo de DMA ele normalmente está dentro do controlador, tá? Então, qual era o papel do CP? O CP lia dado da memória, a memória entregava para o CP mandava para entrada e saída, né? De novo, o CP lia da memória, né? A memória passava ao CP mandava para entrada e saída. Com o controlador de DMA já vai funcionar um pouco diferente, né? A OCP vai informar ao DMA o que deve ser feito e o que o DMA faz? O DMA pega diretamente da memória e manda para o dispositivo de entrada e saída. Ele cuida de toda a transferência entre memória e dispositivo de entrada e saída. Então, embora o barramento ainda esteja sendo utilizado, essa informação não passa pelo OCP. Então, se a OCP ela tiver trabalho a realizar que não depende do uso do barramento, ela pode ficar realizando seu trabalho tranquilamente, enquanto o DMA cuida da transferência, né? Então, ou seja, o módulo de DMA fica totalmente responsável por essa transferência. Bom, então, o processador deseja ler ou escrever um bloco de dados. Como ele faz? Ele envia um comando ao módulo de DMA. Agora é um comando um pouco mais completo do que um simples comando de entrada e saída, né? O que ele manda como informação do comando? Primeiro, se está sendo solicitada a leitura ou a escrita, né? Ou seja, o sentido da transferência. Se vai ser transferido do dispositivo para a memória ou da memória para o dispositivo, né? Um segundo parâmetro que é passado é o endereço do dispositivo de entrada e saída envolvido, né? Ou seja, aonde, em qual dispositivo tem que ser escrito, em qual local do dispositivo, né? Um terceiro parâmetro é o local inicial da memória, né? E o quarto parâmetro, a quantidade de palavras a serem transferidas. Então, nós temos a memória, que é um dispositivo de entrada e saída, por exemplo, um disco, né? E aí o CP vai falar para o DMA, é para escrever no disco, né? Primeiro passo, é para colocar no disco tal e na posição tal do disco, né? É para ler a partir da posição tal de memória e é para ler tantos bytes. A partir daí, o DMA faz toda a transferência entre a memória e o disco, né? Então, e a OCP fica livre, né? Então, após delegar a operação de entrada e saída, o processador continua com outro trabalho. Ele vai fazer outro trabalho enquanto a DMA cuida da transferência, né? Então, o módulo de DMA transfere bloco de dados inteiramente, né? Sem precisar ficar passando nada pelo processador, então, sem passar pelo processador. E quando é que o processador fica sabendo, né? Quando a transferência termina, o DMA envia uma interrupção ao processador. Então, naquele nosso exemplo de uma transferência grande que tem que acontecer,
O que o CP faz? O CP chama o DMA e fala, ó, transfere tudo a partir daqui. E o CP vai fazer outra coisa. O controlador de DMA transfere tudinho. E só quando termina, só quando chega no final, é que acontece uma interrupção única. Só uma. Para falar para o processador, terminei. Tá? Então, o processador fica completamente livre para executar outras tarefas, enquanto o DMA cuida dessa tarefa. Já há muitos anos, tá, que toda placa de PC tem um controlador de DMA, ou o próprio controlador tem o DMA dele. Né? Controladores de disco, obviamente, têm DMA. Né? Então, está aqui o mecanismo de DMA. Né? Existem basicamente três formas de fazer isso. Né? O primeiro esquema é aquele que eu desenhei para vocês, né? Onde nós temos, num barramento único, processador, memória, né? Controladores de entrada e saída e um módulo de DMA para cuidar da transferência para todos eles. Né? Uma outra forma ainda é um barramento único, né, com os mesmos dados, só que o módulo de DMA fica acoplado ao controlador, né, controlando o dispositivo de entrada e saída. Esse esquema aqui, obviamente, é mais eficiente que o primeiro, né, já que o barramento fica menos ocupado. Né. E uma terceira forma de fazer isso é estender o DMA e criar um barramento só para entrada e saída. Né. Obviamente, o barramento do sistema continua sendo utilizado, porque a DMA transfere sempre entre dispositivo e memória. Né? Então, o barramento do sistema continua sendo usado. Né? É uma forma um pouco diferente da de cima, tá? Mas, em termos conceituais, é a mesma coisa. Então, nós vimos entrada e saída programada, como era, vimos uma evolução, né? A entrada e saída ela fica em loop testando. A entrada e saída orientada à interrupção não fica em loop, não acontece esse loop, mas a cada bloco transferido, o processador tem que mandar um novo comando, bloco a bloco. Quando nós temos DMA, o processador manda fazer a transferência, o processador de DMA faz tudo, e no final, o processador é interrompido para dizer que terminou o trabalho. Então, é muito mais eficiente quando nós temos DMA. Bom, aí os sistemas vão evoluindo, né? DMA significa Directory Memory Access, né? Acesso direto à memória, significa que o controladorzinho está acessando diretamente a memória RAM. Só que nós já vimos que a memória RAM ela evoluiu a hierarquia de memória. Né? Nós temos memória cache trabalhando junto com a memória RAM. Então, e se o determinada informação estiver na cache? Se ela precisa estar na cache? Então, o sistema evolui agora, né, para uma outra técnica chamada acesso direto à cache, que não vai ser muito diferente do DMA. Tá? Mas, em vez de acessar a memória RAM, ela consegue fazer acesso direto à cache. Então, o DMA definitivamente é uma forma efetiva de aprimorar o desempenho. O desempenho do sistema como um todo cresce. Né? Agora, existe aumento significativo na taxa de dados para entrada e saída em rede. Tá? Eu não estou falando aqui em rede de computador, não. Né? Eu estou falando em rede de processadores. Tá? Então, o DMA ele não está apto a fazer a ter escala para atender essa demanda. Né? Então, a técnica de DCA envolve uma espécie de DMA, mas com acesso direto a cache de último nível. Né? No caso, hoje em dia, o último nível normalmente é cache L3. Para isso, vamos ver aqui como funciona, por exemplo, a arquitetura do Xeon. Né? É o processador Intel, né, para servidores, linha para servidores. É um Xeon de 8 núcleos. Nós temos aqui do Core 0 até o Core 7. Né? Isso aqui, que vocês estão vendo aqui, esses dois anéis, é uma rede em anel, tá? Com protocolos de rede em anel. Né? Ou seja, o processador ela tem uma rede de comunicação de dados interno, dentro do processador, né? Fazendo toda a comunicação entre o processador e os sistemas internos. Né? Já vimos na parte de barramentos lá, a parte QPI, a parte PCI Express, né, que fornece acesso a outros chips, acesso a dispositivos de entrada e saída, né?
e tem uma parte de controle de acesso à memória, para a memória RAM. Tá? E nós vemos aqui na arquitetura Xeon o seguinte, os níveis de cache. Como ele é aqui uma arquitetura com 8 processadores, com 8 cores, né? Cada processador tem a sua cache. Né? Então, por exemplo, Core 0 tem a sua cache L1, 64 KB, uma cache L2, 256 KB, e uma cache L3 de 2,5 MB. Né? Essa cache L3, tá? Ela está ligada, a princípio, ao Core 0. Né? A cache de baixo está ligada ao Core 1, tá? E por aí vai. A diferença das caches L3, L2 e L1 é que a L2 e L1 ela é única e exclusivamente do seu núcleo. Ela só atende aquele núcleo. Já uma cache L3 ela pode atender outro núcleo. Né? Por exemplo, eu tenho um processo que ele está executando no Core 0. Né? Então, esse processo está executando nesse núcleo. Então, os dados dele de cache estão tanto em L1 quanto em L2, mas muita coisa em L3. Né? Por alguma razão, esse processo precisou ser interrompido, saiu de execução e mais tarde ele voltou. Só quando ele volta, o Core 0 já está ocupado por um outro processo que entrou. Né? Esse novo processo, por exemplo, assume o Core 3. Né? Ele não tem como aproveitar a cache L1 e L2, mas se tiver alguma coisa desse processo ainda nessa outra cache L3, né, essa informação pode ser buscada via rede de transferência e chegar para o Core 3. Né? Então, a princípio, apesar de cada processador ter também a sua cache L3, cada núcleo, eles podem compartilhar essas informações da cache L3. Né? Isso, então, para isso existe uma rede chamada de anel duplo, né, para fazer sempre o menor caminho. Né? Por exemplo, para ir dessa cache L3 para o Core 1, ele vai usar o anel interno que sobe. Né? Já para vir daquele que nós vimos anteriormente, é melhor usar o anel externo que ele chega mais rápido. Então, tem todo um protocolo de redes aí dentro do processador para poder decidir como vai ser esse acesso. Né? Então, quando nós falamos de acesso direto a cache, nós estamos falando de acesso direto a cache L3. Tá? Vai ser esse exemplo que nós vamos ver. Então, operação tradicional de DMA. Né? Os dados são trocados entre quem? Entre a memória principal e o dispositivo de entrada e saída. Então, entre a memória principal e o dispositivo de entrada e saída. Né? Por meio da estrutura de interconexão sistema. Né? Bom, vamos ver o exemplo aqui do Xeon, tá? Usando a técnica de DMA tradicional. Como ele faria se nós tivéssemos um DMA tradicional? Né? Um driver de AES, né, em um core, né, em um núcleo do processador, envia um comando de AES ao controlador de AES, um PCI Express. Né? Então, um core qualquer envia um comando para o PCI Express. Tá? O controlador envia uma solicitação de leitura que é roteada ao controlador MCH. Deixa eu limpar a tela anterior para ficar mais claro isso. Né? O controlador MCH, né, é o controlador que vai fazer o acesso à memória. Né? Então, se um determinado core, por exemplo, esse core aqui, solicita uma transferência por DMA, essa transferência bate no PCI Express, o PCI Express vai fazer o acesso ao dispositivo, mas também, né, a memória. Deixa eu ver. O Lucas está perguntando, né, sobre A2. Para mim é diferente. Se vai mandar por zip ou se manda direto em SM. Lucas, você pode escolher o que você faz. Né? Voltando aqui então. Tá? Então, quando está falando que o PCI Express vai fazer essa parte, é porque ele vai fazer o acesso ao controle de memória para fazer. Né? Nesse tipo de acesso, tá, a cache L3 não está envolvida na transação. Né? Porém, ela tem um trabalho. Por que essa informação tem que passar para a cache? A cache L3, né, vamos supor, a cache L3 desse core aqui. Se é solicitada uma transferência de dados, por exemplo, do dispositivo para a memória RAM, pode ser que esse dado que entrou na memória RAM exista uma cópia dele na cache L3. Né?
Então, se existe alguma cópia na cache L3 e entra uma coisa nova, essa cache L3 tem que ser invalidada, né? Então, numa situação dessa, onde existe cache dentro do processador, cache de memória RAM, o barramento do processador precisa saber o que está acontecendo para saber se ele precisa ou não invalidar a entrada da cache. Então, deve invalidar qualquer das linhas da cache L3. Se uma aplicação quiser acessar novos dados, vai ter que acessar a memória principal, né? Então, isso é o DMA tradicional, né? Bom, e se a gente tentar melhorar isso, né? Tentar buscar uma técnica mais eficiente, né? Vamos imaginar primeiro uma situação de leitura, tá? Então, o controlador de entrada e saída emite uma requisição de leitura, né? Nesse caso, transferência para o dispositivo, né? Tá, a noção é um pouco contrária aqui, né? Bom, se vai transferir para o dispositivo, o que vai ser feito? MCH, primeiro testa para ver se os dados estão na cache L3, né? Ou seja, a transferência da memória para o dispositivo. Só que a cache é muito mais rápida. Então, se a informação já estiver na cache, a informação pode ser levada da cache para o dispositivo. Vai ser bem mais rápido do que acessar a memória, né? Então, se estiver na cache, não é necessário acesso à memória principal, né? Isso também faz com que os dados sejam retirados da cache, tá? Ou seja, no acesso direto à cache, né, quando há uma transferência de uma informação da memória para o disco, ele vai invalidar essa memória na cache, tá? Ou seja, sai da cache. Sempre que houver a transferência, sai também da cache, né? Se a aplicação precisar desses dados no futuro, eles vão ter que ser lidos de novo da memória principal, né? Estatisticamente, quando a informação é gravada em definitivo no disco, significa que a probabilidade dessa informação ser necessária no futuro próximo é muito baixa, tá? Então, é mais vantagem validar logo essa entrada na cache, que a cache já fica, inclusive, livre para receber novas informações, né? E a operação de entrada funciona como operação de DMA tradicional, ou seja, a cache L3 não é envolvida, né? Então, traduzindo, o que está funcionando aqui, acontecendo aqui? O acesso direto à cache, ele não é exatamente como acesso direto à memória, né? O acesso direto à memória é feita uma transferência completa envolvendo a memória RAM. Quando nós temos acesso direto à cache, só existe diferença no momento de descarregar da memória para o dispositivo, né? Se for para ler do dispositivo para a memória, essa informação não vai para a cache, né? Alguém quer dizer por que essa informação não vai para a cache? Por que não é eficiente mandar isso logo para a cache? A resposta é simples, tá? A cache ela é muito pequena. Quando nós estamos fazendo a transferência do disco para a cache, a gente está transferindo normalmente de quantidades bem maiores. Se a gente for pensar, por exemplo, em transferir um trecho de uma música em MP3, ela já vai ser maior do que a cache L3 do núcleo, né? Uma cache L3 do núcleo de um Xeon é 2,5 MB, né? Ou seja, não cabe quase nada. Então, se a gente vai transferir do dispositivo para a memória e vai colocar isso tudo em cache, a gente vai acabar tirando coisa importante da cache, né? Então, o acesso direto à cache só funciona para gravação e se a informação estiver em cache. Fala um pouco aqui de processadores e canais de entrada e saída, né? Então, para a gente falar dos canais de entrada e saída, vamos ver primeiro aqui, na evolução das funções de AES, né? Vamos relembrar aí. Qual foi o primeiro caso que a gente viu? Ao CP controlando diretamente o periférico. Vou ver o Rony aqui. O cache é pequeno por conta do valor de produção. Não é só isso, não. Uma memória ela consome bastante transistores, né? A memória cache ela é uma memória estática, tá? Então, cada memória cache, para cada bit, você precisa de pelo menos 4 transistores, né? Você está falando em 2,5 MB, né?
2,5 megabytes, né? A gente está falando de 2,5 vezes 1 mega é 2 elevado a 10, né? 2 elevado a 10 vezes 8 transistores dentro do equipamento. Né? Então, isso aí vai consumir muito transistor. Ah, um detalhe, né? Como são 4 transistores, vezes 4 transistores ainda. Né? Então, vai ocupar muito espaço no transistor. Né? Vai consumir muito. O transistor, ele também consome bastante energia. Então, vai ser um chip que consome muito, esquenta muito, né? Fica caro. Né? Então, a memória é algo complicado. A gente precisa economizar transistores. Bom, e também a gente viu na parte de cache, né? Quanto maior a cache, mais difícil é de controlar. Né? Mais trabalho dá para controlar ela, para saber o que tem, para saber quando substituir. Né? Então, se a gente aumenta também muito a cache, mesmo que tivesse espaço para isso, mesmo que não fosse caro, poderia ficar mais lento, só da parte de controle da cache. Tá? Então, tem que saber dosar bem o tamanho. Então, numa primeira parte, a OCP controla, acessa diretamente. Depois, nós colocamos um controlador ou um módulo de AES, fica melhor. Né? Então, a OCP passa a usar AES programado, que a gente viu hoje. Para melhorar, empregamos interrupções. Né? Então, a OCP começou a ficar livre. Por fim, nós fizemos acesso direto à memória. Né? Um quinto passo para aumentar o desempenho, nós vamos ver, é o seguinte: melhorar, né, aprimorar o módulo de AES, fazer com que ele fique mais esperto, né, para se tornar basicamente um processador por conta própria. Né, ele conseguir executar mais tarefas. Né. E uma última melhoria, conceder a esse processador local uma memória, de forma que ele possa ser quase como um sistema separado, quase como um computador. Né. A ideia disso é fazer cada vez mais com que essa função de entrada e saída seja realizada sem o envolvimento da OCP. Né? Esses dois últimos módulos, então, fazem o quê? Uma grande mudança, né? Com a introdução do conceito de um módulo ES capaz de executar um programa. Então, nós estamos falando agora que o módulo de ES ele pode executar instruções genéricas, ser quase como um processador. Né? Nesse caso, nós estamos falando que esse módulo, né, nós já estamos começando a chamar ele de canal de AES. Vou fazer uma pausinha aqui só para tirar uma chamada. Beleza, está feito já. Continuando, então. Então, esse canal de AES, ele representa o quê? Uma extensão no conceito de DMA. Um canal de AES ele funciona de uma forma bastante parecida com DMA. Né? A diferença, ele tem capacidade de executar instruções. Né? O DMA, ele recebe comandos. O comando é transfere daqui para lá, e ele vai fazer o trabalho dele. Aqui não, ele vai ter a capacidade de executar diretamente instruções de máquina, de linguagem de máquina. Né? Possui controle completo sobre a operação de entrada e saída. Não precisa mais da supervisão da UCP, né? Ou de tanta supervisão. Nesse caso, nós dizemos o seguinte: a UCP não executa instruções de AES. Né? A gente está vendo o MIPS, né? O que acontece com o MIPS? O MIPS ele é um processador que ele só tem uma unidade lógica aritmética para execução de inteiros. Né? Quando chega uma instrução para executar float ou double, né, ponto flutuante, o que acontece? Essa instrução é passada para um coprocessador, e o coprocessador passa a executar essas instruções. Nós temos aqui algo parecido. Né? Nós temos um processador, agora, esse processador não executa operações de entrada e saída, sempre que é necessária operação de entrada e saída, ele passa a execução para o módulo de AES. E esse módulo de AES é quem vai executar diretamente as instruções. Tá? E o CPU vai fazer outra coisa. As instruções elas estão armazenadas na memória principal, né? Como qualquer instrução de qualquer programa. Né? E a OCP inicia a transferência instruindo o canal de AES a executar o programa na memória. Ou seja, começam a vir instruções de entrada e saída. O que a OCP fala? O canal de AES agora é contigo, você que vai trabalhar. E ela vai fazer outra coisa e
dispositivo de entrada e saída assume a execução do processo. Ele passa a comandar o processo. Obviamente, isso aí é um tipo de tecnologia que não é de máquinas pequenas, tá? Isso é para máquinas maiores, né? São máquinas com grande capacidade de I/O, né? Muita capacidade de transferência, entrada e saída, né? E, basicamente, existem dois tipos de canais de AES, né? O que a gente chama de canal seletor. O canal seletor é quando existe um barramento único no sistema, né? E existem vários controladores de entrada e saída, e em um determinado momento, só um controlador consegue transferir dados, né? Então, a qualquer momento, o canal fica dedicado à transferência com um dispositivo. É um modo mais simples. O canal de AES atua no lugar do OCP, né? Já quando a gente tem um canal multiplexador, é outro caso. O canal multiplexador ele possui vários barramentos, cada barramento podendo ter um ou mais controladores de entrada e saída. Então, nesse caso, é possível acontecer várias transferências simultâneas do canal, né, desse canal de AES, com os seus periféricos, né? Consegue um desempenho bem maior, né? Nesse caso, né, quando está acontecendo essas transferências, vamos lembrar que um controlador ele é muito mais lento que um barramento de um sistema, né? Então, esse canal multiplexador está ligado a um barramento, o que ele está fazendo? Estão chegando várias transmissões simultâneas, ele vai intercalando, ele vai colocando um pouco de cada uma no barramento, então ele consegue fazer várias transmissões ao mesmo tempo, entre aspas, né? Mas ele consegue uma taxa bem maior. E para a gente finalizar aí, né, o conteúdo da disciplina, né, só falar aqui de uns padrões de interconexão externa, mais para vocês terem conhecimento, é também algo quase que histórico, né? O primeiro deles, um padrão de interconexão externa, é um dos mais utilizados atualmente, que é o USB, né? O USB é barramento serial universal, né? Acho que o mais importante aqui de falar é que ele é um barramento serial. O que vem a ser um barramento serial? Antigamente, nós tínhamos chamados de barramentos paralelos, né? Várias linhas em paralelo, né? Então, por exemplo, um barramento de 8 bits. A cada sinalização do clock, numa vez só, passavam 8 bits em paralelo, né? Barramento de 16 bits. A cada pulsada do clock passavam 16 bits em paralelo, né? E o sistema evoluiu para o serial, né? Qual é a evolução do serial? No barramento serial, a cada ciclo só passa 1 bit. Aí vão perguntar, por que isso é uma evolução, né? Nós tínhamos barramento de 32 bits, onde numa tacada só passavam 32 bits. Por que o barramento serial passando 1 bit é uma evolução, né? Nós conseguimos chegar a taxas de transferências muito altas. E essa taxa de transferência muito alta, se a gente tentar mandar bits em paralelo, nós começamos a ter problemas dentro do cabo de transmissão, né? Então, chegou num ponto de velocidade de transmissão onde a gente consegue transmitir um único bit muito mais rápido do que transmitir 32 bits em paralelo, né? Então, compensa fazer a transmissão serial, né? A tendência é que as transmissões, né, sejam, a não ser que mude completamente, aconteça uma revolução na tecnologia, a tendência é trabalhar somente com dados seriais. Então, o USB ele é um barramento serial, né, muito usado para conexões periféricas. Acho que nesse momento muita gente aí deve estar com o USB na frente, olhando para ele, né? É padrão praticamente, né? É uma interface padrão para dispositivos mais lentos, né? Mas também é comum para S de alta velocidade. Não tão alta assim, mas também comum para alta velocidade. Então, só para lembrar, o USB 1.0, né, o primeiro USB, chegava a taxa de 1,5 megabits por segundo até 12 megabits por segundo, né? Esse 12 megabits é igual a cabeça de bacalhau, né? Todo mundo sabia que existia, mas ninguém tinha visto, né? O USB 2.0 surgiu depois, né, prometendo taxas de 480 megabits por segundo, né? Depois o USB 3.0, mais recentemente, né, utiliza uma sinalização de 5 gigabits, mas isso dá uma taxa efetiva de 4,8 gigabits por segundo no máximo, né? O 3.1, né,
passando para a taxa efetiva de até 9,7 gigabits por segundo. E agora o USB 4.0, USB-C, prometendo taxa de 40 gigabits por segundo, né? Esse promessa de 40 gigabits por segundo é porque não basta só o conector, né? O cabo também tem que ser um cabo especial, tem que ter uma série de características para ser aceitável. Não é qualquer cabo, vai ser um cabinho simples, baratinho, que vai permitir uma taxa de 40 gigabits por segundo. O padrão aceita, mas a gente está longe de ver esses 40 gigabits ainda, na prática, né? Então, o USB talvez seja o maior exemplo do barramento utilizado para conexão externa. Um concorrente dele era o FireWire, né? O FireWire, também conhecido, né? Formalmente, ele era, né, o I3E 1394, né? Ele era concorrente do USB 2.0, então ele é contemporâneo do USB 2.0, né? O 2.0, nós vimos que ele proporcionava taxa de até 480 megabits por segundo, né? Uma taxa boa, mas determinados periféricos não aguentava. Então, o FireWire chegava até 3.2 gigabits por segundo, né? Esse FireWire, por exemplo, ele foi muito usado em filmadoras digitais, nas primeiras filmadoras digitais. Eu já tive uma filmadora que usava esse cabo, tá? Ela aceitava tanto transferência por USB quanto por FireWire, né? O USB, ele não aguentava a transferência em tempo real 2.0. O FireWire fazia isso com o pé nas costas, sem perder nada. Então, o objetivo dele era atender demanda por taxa de entrada e saída mais alta. Aí veio o USB 3.0, o FireWire foi aposentado, né? O interessante é que ele permite conexão de até 1022 barramentos, tá? É hot swap, né? Hot plugin, melhor dizendo, assim como o USB. Isso quer dizer que a gente não precisa desligar o sistema para poder conectar e desconectar periféricos, né? E ele tem uma estrutura muito parecida com... ele é um software em camadas, tem um protocolo em camadas, né? Então, nós temos a parte de camada física, né, que basicamente diz formato de conector, significado de cada contato dentro do conector, tipo de material que tem que ser utilizado, a taxa de dados, né? Nós temos a camada de ligação, né? O FireWire, na verdade, ele é como se fosse uma rede de computadores, ele faz transmissão de dados em pacotes, ele bota pacote de dados e faz a transferência, né? E uma camada chamada camada de transação, que tem um protocolo de mais alto nível que o programador, quando vai fazer uma transferência por FireWire, ele simplesmente entrega o pacote e o FireWire faz a entrega, tá? Então, mais fácil programar. A Rony, né, comentou, o cabo faz muita diferença, tá? O cabo USB, o cabo, quando faz FireWire, o cabo, principalmente cabo para iPhone, o tipo de material faz muita diferença. Um padrão um pouquinho mais antigo é o SCSI, tá? Small Computer System Interface. Isso foi muito usado, principalmente para ligar discos em servidores, por causa da sua alta capacidade de transferência, né? Chega a uma taxa de até 160 megabits por segundo, que é uma taxa, para os padrões atuais, uma taxa baixa, tá? Mas o pessoal aí que conhecer a siglinha que eu vou botar aqui, que é o IDE, né? Cadê? Eu subi meu mouse aqui. Apareceu lá em cima. IDE, uma interface paralela para discos. Os PCs comumente vinham com interface IDE, um cabo flat IDE. Tá? O SCSI era usado em servidores que ele tinha um protocolo mais sofisticado, ele era muito mais rápido que o IDE. Tá? O IDE, né, foi substituído pelo que é hoje o SATA. O IDE também evoluiu para o chamado PATA, né? Parallel ATA, depois veio o Serial ATA. Né? Então, o SCSI ele evoluiu, né? Foi o que hoje, né, não é a evolução dele, mas ele foi substituído pelo SAS, né? Que, enquanto o SCSI era utilizado em servidores e o IDE era usado em computadores normais, hoje em dia o SATA é utilizado em computadores normais e o SAS é utilizado para servidores. A Rony está lembrando, o IDE de 80 vias era o Rus, né? Ele era muito rápido, né, para a época. O SCSI era muito mais rápido que o IDE, né?
Bom, conforme eu até falei para vocês, né, perdeu a popularidade para competidores, né, como o USB e FireWire. Né, os barramentos seriais chegaram e tomaram conta do mercado de barramento, os, os paralelos, como Pata, como SCSI, morreram. Né? Ainda existem versões dele para dispositivo de armazenamento em massa para sistemas empresariais, embora a grande maioria hoje seja SATA, ainda existe alguma coisa só para sistemas legados, né? E ficou na história, né? Não tem mais o que falar sobre ele. Thunderbolt, que é um conector mais novo, né? Então, basicamente, foi desenvolvido lá pelo pessoal da Apple, tá? Embora ele não seja exclusivo Apple, né? Existem até alguns monitores que são muito bons, que têm conexão Thunderbolt, né? Thunderbolt chega a uma taxa de até 10 gigabits por segundo, tá? E até 10 watts, ou seja, ele consegue transferir energia também dentro do cabo, ele consegue levar energia para o periférico. O periférico não precisa ter uma fonte própria. E eu acho que esse é o último, então, InfiniBand, né? Esse aqui é mais para o mercado de servidores, né? Exemplos, os mainframes Enterprise da IBM utilizam esse tipo de conexão para comunicação com dispositivos externos, tá? É um dispositivo bastante inteligente, tá? Ele tem uma capacidade de roteamento e a gente consegue ligar vários dispositivos a vários equipamentos ao mesmo tempo, né? E possui um protocolo que consegue conectar até 64 mil servidores, sistemas de armazenamento e dispositivos de rede. Ou seja, é um padrão que consegue conectar centenas, milhares de equipamentos, né, com alta taxa de transmissão. Né? Só para ver, né, só de olhar para o conector, né, totalmente blindado, tá? Uma especificação bastante robusta. Na verdade, tem o último aqui, né? Só para lembrar, o nosso querido PCI Express, né? Ele já é um pouquinho antigo, mas até hoje parte integrante de toda a placa-mãe, né? Então, nós temos versões dele menores e maiores, né? A gente consegue colocar placas para expansão no sistema. Tá. Tinha faltado o SATA, né? Você não podia, né? SATA, que não vai ser novidade para ninguém, é o padrão para interligar discos, né? HDs, principalmente em notebooks e desktops, né? Não só HD, também SSD, né? Alguns SSDs são ligados por SATA. Bom, então, conforme eu tinha falado para vocês, formalmente a gente terminou com todo o conteúdo da disciplina agora, né? Nesse momento, né? Mas para a gente não ficar sem aula, eu coloquei uma parte de processadores superescalares, que é interessante, mas eu vou deixar para falar em processador superescalar na semana que vem, já que está em cima a entrega do trabalho. Eu sei que tem gente com dúvida, querendo perguntar, né? Então, vou dar uma interrompida aqui para que a gente possa conversar sobre o trabalho, né? Mas antes disso, alguém tem alguma dúvida no que a gente viu hoje? Quer comentar, perguntar alguma coisa? Bom, então vamos lá. Então, agora a palavra está com vocês aí, né? Recebi e-mail hoje, né? Pedindo para saber se podia estender o prazo do trabalho, né? Então, falar sobre essa extensão de prazo. Qual o problema da extensão de prazo? Né? É que chega final de período, a gente também fica bastante atarefado, né? O meu prazo para enviar essa nota é a princípio da semana que vem, né? Na verdade, terça-feira eu tenho que estar enviando essa nota, né? Mas na segunda-feira fecham várias turmas do EAD e vão ser também dezenas é brincadeira, vão ser centenas, na verdade, centenas de trabalho para corrigir, com prazo para entregar também na semana que vem. Então, não posso postergar muito essa entrega desse trabalho de vocês, tá? No máximo, eu posso passar para sábado, tá? Posso estar até sábado, porque domingo eu vou ter que estar corrigindo isso de qualquer maneira. E eu vou ter que acabar essa correção no próprio domingo, vou ter que dar meu jeito, né? E não é uma correção tão fácil, não, né? Eu tenho que olhar código por código, tenho que testar. Aqueles que funcionaram, só beleza, né? Vou botar o teste, vai funcionar, não vou ter muito trabalho. Mas certamente vai ter muita coisa que eu vou ter que verificar, né? Vou ter que passar o domingo inteiro corrigindo.
Então, até sábado eu posso prorrogar, né? De amanhã para sábado. Mas mais do que isso, realmente, eu não tenho como. Senão, eu também não vou cumprir a minha parte e eu vou ficar mal também. E também lembrando, pessoal, né? O pessoal está usando pouco o fórum. Alguns têm mandado perguntas lá em privado, né? Eu estou respondendo no privado. Mas vocês têm que lembrar o seguinte, né? Se vocês podem usar o fórum. Usando o fórum, vocês estão se ajudando, né? Se vocês usarem o fórum, eu responder o fórum, estou respondendo para todos. Às vezes, vocês podem até não ter uma dúvida que algum outro teve, né? Melhor dizendo, né? Alguém pode ter uma dúvida e você sequer percebeu que você tinha essa dúvida. Então, vamos usar o fórum, tá? E eu vou ficar de olho também amanhã, vou ficar no sábado, vou procurar entrar várias vezes por dia para poder responder rápido a vocês aí. Alguém quer falar do trabalho ou de alguma qualquer outra coisa? Aproveitar, vou tirar outra chamada aqui. Nenhuma dúvida? Tá bom assim no trabalho? Então, Fala, Fábio. oi. Opa, tá ouvindo? Boa noite, cara. Eu tenho uma dúvida só com relação ao teste. Como é que tu vai executar esse teste? Eu crio ali as variáveis para você imputar o produto, né, o valor do produto que você vai querer testar, a quantidade de notas que você vai colocar, e é isso? Para Na você verdade, o resto do código, porque não tem leitura, né, de dados é, de tela. foi bom fazer essa pergunta, né? Eu ia falar disso, acabei esquecendo de falar e vai ser importante falar. Lá na especificação está falando o quê? Né? Que as informações vocês têm que assumir que já estão no registrador, né? Nos registradores S0 até S7 e no T9, se não me engano, né? Por que isso? Né? Eu já vou colocar os valores. Então, o programa que vocês vão me mandar, eu vou enxertar um código antes colocando esses valores. E eu vou mandar rodar, né? Por isso que eu falei até para vocês assumir que já está lá, né? Assumir não só para me facilitar, mas é porque num sistema real seria assim, né? Porque o que é isso? Isso é uma máquina de venda. Essa máquina de venda ela tem um módulo que vai entrar antes do programa de vocês. O que esse módulo vai fazer, né? Esse módulo vai permitir que o usuário coloque moedas, coloque notas na máquina, e quando colocar moedas e notas, ele vai selecionar um produto. E aí, o que a máquina vai fazer? Ela vai chamar o programa de vocês. E num sistema real, o que aconteceria? Essa informação estaria no registrador, exatamente como está acontecendo aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou preencher os registradores com os valores e vou mandar o programa de vocês rodarem. Por isso que é importante que vocês já assumam que já está nos registradores, né? Eu coloquei lá no fórum um exemplo de como é o carregamento. É exatamente aquilo que eu vou fazer. Fazer uma série de comandos LI, né? Que vai ser o quê? O LI é carregar imediatamente, né? Load immediate, né? Então, vou colocar alguns valores, vou botar o programa de vocês para rodar, e quando o programa de vocês acabarem, as notas têm que estar onde? Nos mesmos registradores, S0, S7 e o T9. Aí eu vou olhar o resultado que ficou nos registradores. Com isso eu vou saber, né? Aqueles que fizeram corretamente, eu já vou ter o padrão de entrada e o padrão de saída. Vou rodar 2 testes e saber se está funcionando. Tá? Você respondeu ou não? Sim, sim, respondeu. Mas eu tinha entendido que a tua análise final, se tivesse funcionando ou não o código, seria aqueles três textos que você pede no final como saída de tela, né? O valor Não, que foi pago, o valor do produto selecionado e o troco. Não entendi que você também. É que o troco olharia o resultado, né, dentro dos registradores. que o troco ele já está condensado, né? Ele está dando troco como um todo, mas aí quanto será de cada nota e moeda que eu vou ter que olhar nos registradores. Ah, entendi. Entendi. É porque até para a gente poder fazer o teste, né, e saber se está funcionando o código, a gente meio que já tem que fazer esse enxerto de dados no início, né, com Isso, o valor do produto e tal. Não, é beleza, então. só Beleza. vou trocar ali. O Nelson, né, mandou como A3, né, mas não tem problema nenhum, não. E detalhe, né, se alguém quiser reenviar, não tem problema nenhum, né? Se já mandou A2,
quer mudar e mandar de novo, pode mandar. O sistema vai enviar para mim a última versão, sem problema nenhum. Então, o cara está perguntando sobre a A3, eu já coloquei o texto da A3 lá. Né? É só não lembro agora. Deixa eu pegar aqui. Estou conseguindo não lembrar o que é a A3. O Gleison está colocando ali, né? Como fica. Exatamente. Eu vou colocar a coisa desse tipo que o Gleison colocou aqui no, no chat. Tá? É assim que vai ser feito o teste. O Lucas está perguntando como eu escrevo que o valor de. Não, você não vai escrever, você não precisa escrever nada, você só coloca lá dentro a quantidade. Né? Então, por exemplo, se o troco vai ser R$ 50, vai ser duas de 20 e uma de 10. No S0 vai ter 2 e no S1 vai ter 1. Né? Que é a quantidade de cada nota. Eu colocando a quantidade, como eu vou comparar se eu não tenho o valor da célula? Não entendi, Lucas. Abre o microfone aí, pode falar, Lucas. Então escreve. Então, professor, a minha dúvida é que eu não sei muito bem explicar. Eu estou ali colocando nos LIs o S0, S1, S2 com a quantidade para cada cédula. Então, se meu S0 vale 5, eu tenho 5 cédulas de R$ 20. Isso. Seria isso. Agora, quando eu tenho que fazer uma comparação para ver se o valor que você imputar é maior ou menor do que o valor do produto, como eu vou fazer isso se eu não sei o valor que você está imputando? Porque eu tenho a quantidade de cédulas, não o valor dela. Não, olha Esse é o meu só. problema. S1, S0 é a quantidade de células de 20. S1 é a quantidade de células de 10. Então, se você tiver a quantidade de cada célula, você tem um valor. O total que a pessoa botou. É só você somar. Ah, eu faço uma última. Ok, eu faço uma soma ali, beleza. Show. Ah, tá. O Juan já achou, né? O da 3. O Pedro falou ali, né? A parte tipo automação, né? Uma parte de automação, até para incentivar quem quiser brincar com isso. Professor, eu tenho uma dúvida. Fala, pode falar. É, eu sei que o senhor vai ficar chateado e tal, mas o senhor poderia rever o Assembly? Por favor, que eu tô muito confusa, muito perdida. E um amigo meu pediu para me perguntar para o senhor que ele não conseguiu vir para a aula, se tem como fazer em dupla. Ele tá querendo muito saber também. Em dupla não dá, não. O trabalho é própria exigência da faculdade, tem que ser individual, como se fosse uma prova. Tá bom. Mas o senhor poderia ver o negócio do Assembly, por favor, rever o Assembly. Obrigada. Você quer ver como? O Assembly em si ou ver um exemplo de um programa? Ver o Assembly, sim, o programa no Assembly já, que eu tô realmente tô começando a ficar perdida. Tá, vou pegar um exemplo aqui do que a gente já fez. Tá? Deixa eu só achar aqui nos slides. Professor, só mais uma dúvida. No final ali a gente vai falar o troco, mas na verdade a gente não precisa validar se tem esse troco para ser dado, né? Não. A gente não sabe quantas moedas tem, se tem troco, né? Em caixa para poder dar. Só diz quanto seria o troco, em quantas moedas, em quantas notas de tanto. É isso, né? Isso, não se preocupa com a quantidade, não. Isso aí é Beleza. problema lá do dono da máquina. Estou quase deixando aqui. Tá. Deixa eu ver qual que é melhor para fazer aqui. Tá. Vou pegar esse exercício aqui.
Só mais um minutinho que perdi aqui, é o slide 484. Tá, então deixa eu só compartilhar a tela agora aqui. Tá vendo aqui esse exercício? Tô sim, professor. Esse aqui foi o que a gente já fez, mas eu optei por ele porque ele tem alguma coisa que pode ser útil para o trabalho de vocês, né? Professor, com licença, desculpa. Antes do senhor começar a explicar aí com você aqui, o senhor tem previsão de quando o senhor vai lançar as notas? Assim que eu acabar de corrigir, eu espero que no domingo, né? Eu tenho que terminar no domingo, né? Tá, beleza, professor. Obrigado. Vou nessa, hein? Abração. Até mais. Então, esse exercício 3 aqui, né? Ele está pedindo para escrever um programa em Assembly que solicite 2 números inteiros, x e y, tá? E dá 2 informações, né? A parte inteira da divisão de x por y e o resto é divisão de x por y, né? Ou seja, se entrar, por exemplo, com... Deixa eu pegar aqui a caneta. Vou botar aqui 17 e 3, né? 17 dividido por 3 vai dar 5,6, né? Por aí. Tá? 5,6666, né? Então, 17 dividido por 3, a parte inteira, né? Vai dar 5, né? Então, a parte inteira do quociente da divisão de x por y seria a resposta do A, e o resto é a divisão, né? 17 dividido por 3 vai dar 5 e sobra 2. Então, o resto, 2. Então, programa que execute isso, né? Então, como fica esse programa? Primeiro, esse programa vai escrever algumas coisas, né? Assim como no trabalho de vocês pede para dizer algumas coisas, tem algumas strings, esse programa também tem, né? A estrutura de um programa em Assembly, né? Nós temos 2 segmentos, um segmento de dados e um segmento de código, né? O segmento de dados, ele vem antes, a gente começa com ponto data. Então, o programa em Assembly, normalmente a gente começa com ponto data, que são a parte dos dados. E quando vier a parte do código, a gente começa com ponto text, né? Se em algum momento alguma coisa não ficar claro, interrompe aí, né? Então, professor, uma dúvida. Por que ponto text e depois ponto main? Não, ponto main não. Por que ponto text e depois main? Isso aqui é dizendo qual é o segmento, né? Aqui a gente está falando dados, código, né? Isso aqui é só um label para dizer aonde o programa começa. É como se fosse a função main da linguagem C, né? Entendi. Eu poderia até ter um código antes. Ele sempre vem onde está o main, né? Por exemplo, se o main não tivesse aqui, se o main tivesse aqui, ele ia começar a execução por aqui, né? Então, é só para dizer... Por quê? Oi? Por quê? É o ponto de entrada do programa. O programa sempre vai começar no main. Essa é a definição do assembly. Entendi. Se você pegar lá o simulador, você vai ver que, na verdade, o programa ele nem começa a executar aqui, nesse ponto. O simulador ele começa a fazer ele faz primeiro uma preparação do processador e depois ele faz um salto para o label main. Então, onde o label main tiver, é onde o programa vai começar. Ok, obrigado. Então, né, data para dizer que são os dados, texto para dizer que é o código. Na parte de dados, né, se eu quisesse inicializar alguma variável em memória, eu poderia colocar aqui um label, um valor na variável, um inteiro, né, um número de pontos flutuantes, qualquer coisa, né? No caso, eu só quero botar strings. Então, eu tenho MSG 2 pontos. Essa é a minha string aqui, né? O ponto ASCII está dizendo que é para entrar com uma string terminada com /n, melhor dizendo, /0, tá? Para poder ser impressa e saber onde termina, né? Se eu não botar o Z no final, eu acrescento /0. Então, é útil usar sempre ponto ASCII, né? Então, MSG1 vai ser essa string, entre com o dividendo. MSG2 vai ser essa string, né? As strings elas têm que ficar separadas, elas não ficam dentro do programa, como na linguagem tradicional, né? Em alguns momentos, eu vou querer que pule uma linha, né? Para pular uma linha é o /n.
né? Então, eu tenho também uma variável chamada pula, que é uma string /n. Isso aqui é uma diretiva obrigatória. Tá? A gente tem que botar .globally main para que o link editor encontre esse label main. Se não tiver isso, ele não vai encontrar. E aqui começa o programa. Tá? Então, vamos lá. Cada parte do programa que está aqui em azul e em verde são, vamos falar assim, seria basicamente equivalente a um comando de alto nível. Né? Então, a minha primeira parte do programa, né? Começou aqui no main. Eu quero mostrar essa primeira mensagem. Entre com o dividendo. Né? Como eu faço para mostrar essa mensagem entre com o dividendo? Vimos lá nas aulas que existe uma diretiva, um comando chamado syscall. Quando eu chamo syscall, uma rotina é executada. Tá? E o que essa rotina vai fazer depende do que está em dois registradores especiais. O registrador V0, tá? E o registrador A0. Tá? Quando eu coloco em V0 o valor 4, quando o registrador V0 possui o valor 4, é dizer imprimir string. Tá? E quando eu quero imprimir uma string, eu tenho que colocar no registrador A0 o início da string que eu quero imprimir. Então, aqui eu faço, eu carrego 0, LI, V0, 4. Eu carrego 4 por V0, LA, MSG A0. Coloco o endereço de MSG no A0. Quando eu chamo syscall, né, como foi passado em MSG1, ele vai mostrar a string que estava em MSG1. Ele vai mostrar entre com o dividendo. É tipo um printf, né, professor? Exatamente. Né? Depois eu quero, aqui vai ser tipo um SKF, eu quero ler o dado. Então, primeiro eu escrevo, entre com o dividendo, aí eu vou ler o número. Né? Para ler o número, né, o comando é o comando 5. Eu coloco o valor 5 em V0. Então, coloco 5 em V0 e chamo o syscall. O que o syscall vai fazer? Ele vai esperar que eu entre com o número e dê Enter. Quando eu der Enter, ele vai colocar, tá, em V0 esse valor que foi lido. Tá ok? Então, li e está em V0. Eu vou armazenar em T0 o primeiro número. Né? No nosso exemplo, está fazendo o quê? Dividindo 17 por 3, não é isso? Então, no dividendo, quando eu vou fornecer 17, o meu T0 vai receber o valor 17. Tá? Então, isso aqui é a forma de ler um número. Né? E armazenar. Né? Tem que ter um move. Depois eu vou mostrar a segunda mensagem, entre com o divisor. Como é que a gente mostra a mensagem? É o comando 4, mostrar string. Eu digo que é a mensagem 2 e chamo o syscall. Com isso, imprime entre com o divisor. Repito o comando de cima. Né? O que esse comando aqui faz? Ele vai colocar 5 em V0 para dizer que é para ler inteiro e vou chamar syscall. Quando eu faço isso, vai ser feita a leitura do inteiro. Eu vou ler o quê? O número 3, para fazer o 17 dividido por 3. Depois de ler o número 3, o que eu estou fazendo? Eu estou movendo V0 para T1. Ou seja, meu T1 vai possuir o valor 3. Então, já li o número que eu vou dividir e o número pelo qual será dividido. O que eu tenho que fazer agora? Dividir 17 por 3. Né? Ou seja, fazer a divisão de T0 por T1. Existem várias formas de fazer a divisão. Existem vários comandos de divisão. Como aqui no enunciado eu estou querendo a parte inteira e o resto, eu tenho um comando de divisão que já me dá essa informação de uma vez só. É o comando div. Se eu der o comando div T0 T1, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a divisão de T0 por T1 e o resultado vai ser armazenado em dois registradores especiais. Um registrador que é chamado high e um registrador que é chamado low. Né? Então, uma parte vai para high e outra parte vai para low. Né? Quem vai para high e para low? Tá? Vamos ver aqui que agora é o quociente, né, vai para low.
Então, por exemplo, 17 dividido por 3 vai dar 5. O valor 5 vai ser armazenado em low. E o resto, que é 2, vai ser armazenado em high. Tá? Então, só de eu fazer essa divisão, eu já tenho, né, a parte inteira da Professor, divisão, que é 5, e o resto que é 2. Né? Só um minutinho, só terminar essa parte aqui que vai clarear um pouco mais. Né? Por que isso aqui é importante para vocês? Né? É a parte do troco das moedas. Né? Qual o macete para vocês fazerem o troco das moedas? Você tem lá, por exemplo, R$7. Né? E você vai querer saber quais as notas que eu vou ter que dar como troco de R$7. O seu troco vai ser 7. Vou botar até um troco melhor aqui. O seu troco vai ter que ser 7,25. Então, 7,25 é o valor do seu troco. Né? Vamos lembrar o seguinte, né? Um outro macete. Trabalhar com o número de pontos flutuantes é complexo. Tá? Então, em vez de trabalhar com 7,25, eu já estou até aconselhando vocês do início. Trabalha sempre com múltiplo de 100. Né? Então, você tem lá 725. Como eu vou saber quantas notas de 10 eu vou dar de troco? Tá? No caso, 10 é MOC 7, não vou dar nenhuma. Então, se eu dividisse 7,25 por 10, qual seria a parte inteira da divisão? Seria 0, não tem que dar. Aí você vai para o passo seguinte. O passo seguinte é quantas notas de 5 eu vou ter que dar de troco? Né? Se eu divido 7 por 5, né, o que vai acontecer se eu dividir 7 por 5? A parte inteira vai dar 1. Quanto vai ser o resto? 2,25. Não é isso? Então, quando eu divido, por exemplo, 7,25 por 5, a primeira parte me diz quantas notas de 5 eu tenho que dar de troco, e o valor que sobra é o que eu vou ter que continuar dividindo para descobrir as outras notas. Né? Qual é o passo seguinte? Eu já dei nota de 5, agora é moeda de 1. Né? Se eu dividir 2,25 por 1, vai me dar uma parte inteira que é 2, e um resto que é 0,25. O que é a parte inteira que é 2? É a quantidade de moedas de 1 que eu vou ter que dar de troco. Isso aqui é o quê? É o que eu vou ter que continuar dividindo para poder saber nota a nota. Né? Só que aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou dividindo o número de pontos flutuantes. Né? E estou falando para vocês o seguinte, é melhor trabalhar com inteiros. Então, no nosso exemplo aqui, em vez de 7,25, a gente teria 725. Né? 725, se eu quiser saber o troco para a nota de 5, já que eu estou trabalhando sempre com múltiplo de 100, né, eu divido por 500. Dividindo por 500 vai me dar o quê? Vai me dar 1, que é a quantidade de nota de 5, e vai me sobrar o 225. De 225, se eu dividir por 100, para saber as quantidades de moeda de 1, eu vou ter 2, que são 2 moedas de 1, ainda me sobra 25 centavos que eu vou ter que ver mais para frente. Tá ok? Tá ok? Fala agora. professor, se eu quiser, em vez de dividir, multiplicar ou somar, vai ser a mesma coisa? Vai ser as instruções, né? Essas instruções, elas estão nos slides anteriores aqui, ó. São instruções aritméticas, né? Eu tenho a instrução para somar, add, né? O add, eu tenho a forma add, add-i, add-u, né? Qual é a diferença? Se eu quero somar 2 registradores e guardar o resultado no registrador, eu uso add. Se eu quero pegar um registrador e somar com valor imediato, né? Por exemplo, aqui eu quero somar T1 com T2. Add. Aqui eu quero somar T1 com 8. Eu uso add-i, porque o 8 vai ser imediato. Né? A diferença para o add-u é que ele não vai levar em conta o sinal. Né? Então, para a soma é add, para a subtração é sub. Pode multiplicar. Né? Pode dividir. No caso, a gente está vendo essa operação aqui, ó, div.
Essa div, se eu só passar 2 parâmetros para ela, ela divide registrador 1 por registrador 2, né? O quociente fica guardado no registrador low e o resto fica guardado no registrador high. Então, aí nesse slide você tem todas as operações que vocês podem precisar. Ô, Fábio, Oi. de uma forma simples, para a gente descobrir o valor, né, final que a gente tem que dar de troco, identificar todas as notas e moedas, eu tenho que fazer uma interação com todas as notas e moedas. Como a gente está fazendo desde R$20 até 5 centavos, né? Você primeiro divide pela de 20, aí você vai ter quantidade de notas de 20. Aí depois você divide pela de 10, você vai ter quantidade de notas de 10. E aí sucessivamente, por 5, por 1, aí por 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos. Aí você vai ter a quantidade total de cada um. Foi exatamente o que eu pensei. É isso. Professor, boa noite. Tudo bem? Só para me tirar uma dúvida. No caso, quando o registrador tiver uma quantidade de nota de 20, então eu vou pegar essa quantidade e multiplicar por 20, correto? E aí ele vai me dar... Tá, beleza, show. Obrigado. Isso aqui no simulador, deixa eu rodar esse programinha no simulador. Vou liberar espaço aqui na tela. Cada um foi para uma tela. Deixa eu mudar agora o compartilhamento aqui. Estão vendo a tela do simulador agora, né? Agora eu não estou vendo nada. Agora, se eu começar a falar, preciso que fale. Né? Então, deixa eu fazer a carga aqui. Tá aparecendo. Ih, cara, deixa eu buscar no local certo aqui agora. Oi, som, testando. Oi. Oi, Bruno. Aparecendo sim. Ah, beleza, valeu. Então aqui está aquele programa que eu tinha falado, né? Executando ele passo a passo. Então, já fiz besteira, já não foi passo a passo. Espera. Executando passo a passo. Né? O que eu falei para vocês o programa ele executa umas instruções antes, né? Uma série de instruções, e a função main, a minha função main, ela está... Onde ela está? Ela começa aqui. Vai ser só a instrução que está nessa linha aqui. Tá? Então, algumas instruções elas são executadas antes. E o salto, para main, por isso que tem que ter aquele label main, ele que indica para onde vai ser o salto para iniciar. Né? Professor, teria como você só maximizar essa tela, por favor? É que ela já... Mas eu não sei se vai adiantar para vocês. Professor, Oi. já tentei mexer no kit spin e não consegui alterar nada no texto, mas tem como alterar? Não, aqui não. Você tem que alterar por fora. Ele só vai rodar o que você já fez. E aonde eu posso inserir os comandos, então? Não pode ser no Notepad. Eu uso o Notepad++, mas você pode usar o próprio bloco de notas. E eu uso o Notepad, eu uso notas, como transfiro? Pego do notas e transfiro pro kit spin. Você salva com a extensão TXT e manda abrir nele depois. Não precisa tentar executar no kit spin? Não, então, você não vai editar nele, não. Você edita num bloco de notas, aí você salva o arquivo e depois manda abrir nele. Não vou conseguir executar no spin? Vai conseguir executar nele. Executar só. Mas
mas o meu código do trabalho, conseguiria executar no skip spin? Isso, nele mesmo. E Como eu como estou eu faço, fazendo então? aqui. Me ensina, por favor. Aqui, ó. Vou abrir aqui de novo. Tá, ele está aqui, ó. O meu código aqui, no caso, está aqui, ó. Está num determinado diretório. Tá vendo aqui? Sim. Então, eu estou usando o Notepad++. Então, tá aqui, eu estou editando aqui, ó. Eu editei no Notepad++ o código, tá? Aí eu salvo. Poderia ter pego do Notas? Pode ser no bloco de notas sem problema. Tá. Né? Aí eu salvo num determinado diretório. Aí depois, para executar, o que eu faço? Eu venho aqui no simulador, File, Reinitialize and Load File, tá? Pega o file. Ou vem direto nesse segundo ícone aqui, ó. Posso carregar a pasta? Mas eu posso pegar... Aí quando você abrir, você vai lá onde está o seu trabalho, o que você fez, e você abre. Aí quando abrir, vai carregar lá dentro. Aí pronto, aí já vai aparecer automaticamente? Já aparece. Está aqui todo o código, ó. Obrigado. Estou tentando ver uma maneira de aumentar a letra aqui no simulador. Só uma coisa, professor. A3 é para quem não conseguiu passar? Não, para quem passou também, se quiser melhorar a nota, faz também. Tá. Mas uma pessoa que não quiser fazer o programa no Kitspin, pode optar pela A3? Pode. Obrigado. Tchau. Tchau. Até semana que vem. Tchau. Até mais. Eu vou transferir isso aqui para uma outra tela que é resolução menor, para ver se fica melhor para vocês enxergarem, tá? Só um minutinho. Agora deixa eu compartilhar a tela certa. Ficou melhor enxergar agora? Ou não? Tá escutando? Sim. Melhorou. Tá com essa resolução menor? Tô. Eu tô usando o Mars, que é também Também funciona. Também funciona. Eu tô conseguindo fazer aqui o código e consigo também rodar no próprio programa. Aí eu testei no QT Spin também, ele rodou, então não tem problema nenhum. Não. Tem que funcionar, né? São simuladores. Beleza. É que eu pensei que só tinha que ser diretamente no QT Spin, então... Não, tem problema. Vou fazer aqui no outro, beleza. Estou fazendo execução passo a passo. Tem um botãozinho que a gente vai clicando. Aí a linha que inicia, né? Deixa eu pegar a minha aqui. São esses comandos aqui, né? Para mostrar a mensagem, aquele primeiro comando, né? Então aqui atrás, né? Faz a carga 04, mostra a mensagem 1 e faz fiscal para mostrar a mensagem. Então, executando. Fez o fiscal, aparece escrito, entre com o dividendo, né? Aí botar lá, 17, dá Enter. O programa continua, né? Ele vai ler o divisor, né? Fez a leitura, né? E vai mostrar a mensagem solicitando agora ele leu o dividendo, vai solicitar agora o divisor, né? E mostra a mensagem, entre com o divisor, aí vou mandar dividir por 3, né? Que tinha sido o teste que a gente fez, dá Enter, né? No canto esquerdo, a gente vai vendo o que está acontecendo. Então, essa mensagem agora, fiscal, vai ler o código. E o meu código manda aqui agora transferir de T1 para T0, né, que foi o que foi lido. Manda dividir T1 por T0. Então, ó, manda dividir T0 por T1, desculpa. Em T0 eu estou com 17, em T1 eu estou com 3. Tá? Quando eu fizer a divisão, aqui em cima estão registradores high e low, né? Então, dividindo 17 por 3, quando eu executar o comando, o que aconteceu? Né? Low ficou com o valor da divisão, 5, e o high ficou com o resto, ficou com 2. Né? Os comandos seguintes que eu tenho. Eu não tenho como usar diretamente esses iteradores high e low. Então, eu uso quais comandos? Eu uso um comando chamado mflow,
dólar T2, MF high, dólar T3. O que ele vai ser feito? MF low vai transferir o que está em low para T2, o MF high vai transferir o que está em high para T3. Então, quando executar o comando MF low, T2, ele vai pegar o que está em low, que é 5, e vai passar para T2, que estava com 0. Ele vai ter que passar até o valor 2. Né? Então, fazendo mais um passo, aliás, valor 5. Né? T2 passou até o valor 5. Quando executar o próximo passo, T3 vai ter que receber o valor 2. Então, T3 recebe o valor 2. Agora, a questão é só de mostrar as mensagens dizendo o que é cada um. Na aula, eu não sei qual foi o dia, mas tem uma aula que eu fiz passo a passo cada um desse aqui, né? E aí eu fiz com vocês lá, se vocês resgataram aquela aula, vocês vão conseguir ver passo a passo tudo que foi feito em cada um desses programas, todos os outros. Ajudou alguma coisa isso aí? Ajudou, professor. Deu uma clareada agora. Obrigada. Tem esses programas, eles estão nos slides. Se vocês quiserem pegar, vocês podem pegar esse programa, rodar no simulador e ver funcionando. Tá? Então, eu coloquei esse programa para vocês nos slides. É só copiar e colar e rodar que vocês vão ver funcionando. E tendo dúvida, vai mandando mensagem, vai usando o fórum que eu vou lá respondendo, vou ajudando. Tá. Acho que colocando no simulador vai ficar mais fácil de fazer, né? Porque a gente já tem uma ideia, né, de como é que funciona. Agora, só vou dar falar uma outra coisa. No simulador, aqui está o programa que foi feito. Eu vou puxar para a tela aqui. Tá? Existem comandos LI e LA. Esses comandos, eles são comandos do assembly do MIPS, mas o que acontece com o MIPS é o que acontece com praticamente todo processador. Existem mais comandos no assembly do que existe realmente na máquina. Na máquina, às vezes, isso é substituído por mais de um comando. Né? Então, se você pegar a tela do simulador, você vai ver o seguinte. O simulador ele vai mostrar na coluna aqui da esquerda, vou pegar, por exemplo, aqui um exemplo. LI V0, 4. Eu estou armazenando o valor 4 em V0. Tá? Na linha 26. O comando verdadeiro para isso, que vai no MIPS, é ORI $2 $0 4. Tá? Então, se você quiser ver o seu comando que você escreveu, presta atenção na coluna da direita. Os seus comandos estão na coluna da direita. Na coluna da esquerda está o comando verdadeiro da linguagem máquina. Tá? Só para ficar mais fácil de se encontrar aí quando for ver a execução do código. Tá ótimo. Mais alguma coisa que possa ajudar aí a falar com vocês? Ô, Fábio, se der para mostrar só um pedacinho de um desvio condicional. Tá, vamos lá. Tem aqui um desvio condicional, tem esse slide mesmo. Tá aqui, esse do par ou ímpar, né? Esse do par ou ímpar, ele dá um exemplo de um desvio condicional. Né? Isso que está feito até num fluxograma que eu havia comentado com vocês, que às vezes é mais fácil para coisas pequenas você fazer um fluxograma, que o fluxograma ele mostra bem como vai ser o comportamento do assembly. Né? Então, como é um programa em assembly, para saber se o número é par ou ímpar, né? Você vai iniciar, obviamente vai ter que ler o número, né? E o que a gente faz? A gente divide o número por 2, né? Para saber se é par ou ímpar. Se for um número par, vai ter resto 0. Se for um número ímpar, vai ter resto 1. Né? Então, como a gente faz para saber se é par ou ímpar? Divide o número por 2 e vê. O resto é 0. Né? Se o resto é 0, sim, vou imprimir é par. E depois termina.
Se o resto não é zero, imprime é ímpar e sai, né? Então, aqui nós vamos ter dois desvios, né? Quais são os dois desvios? Aqui tem um desvio condicional, né? Qual é o desvio condicional? Ele compara com zero e, se for zero, desvia lá para o par. Isso aqui é um desvio, então, condicional. Por que ele é condicional? Ele está condicionado a uma situação. Agora, se ele vier pelo caminho é ímpar, ele vai imprimir é ímpar e ele não pode continuar executando, porque se ele continuar executando, ele vai acabar imprimindo também agora é par, né? Então, aqui ele tem que dar um salto que incondicional. De qualquer maneira, ele tem que saltar sempre, né? Então, como a gente faz isso, né? Aqui está o mesmo fluxograma, só que está em pezinho agora, né? E está a cor do código está de acordo com a parte, né? Então, a primeira parte, ler número, né? Então, aqui vamos ver aqui a parte inicial, né? Ponto data, então as strings que eu vou mostrar, aí ponto texto para dizer que está iniciando o código, ponto global e main que é obrigatório, e main para dizer onde começa. Aí começa o meu código. Se eu quero ler um número, eu primeiro vou mostrar uma mensagem. Qual é a mensagem? Entre com o número. E depois eu mando ler efetivamente o número, né? Então, a primeira parte aqui é para mostrar a mensagem, né? 4 que é para mostrar a string, a mensagem que eu vou mostrar e chamo syscall. E depois eu vou ler um número. Como é que eu faço para ler um número inteiro? Valor 5 ele é inteiro, eu chamo syscall e eu vou armazenar esse número lido em T0. Então, depois de syscall, eu boto um move V0 T0, que é para guardar em T0 que foi lido. Nesse momento, em T0, eu vou ter o número que eu li. Tá? Se é um número par ou um número ímpar. Vamos supor que eu li o número 4. Então, T0 tem o valor 4. É isso? Bom, beleza. Então, essa primeira parte foi a leitura do número. Agora vem a segunda parte, dividir o número por 2. Como é que a gente divide o número por 2? Eu já tenho o valor 4 em T0, se eu vou dividir por 2, eu não tenho como fazer uma divisão imediata. Eu tenho que dividir sempre registrador por registrador. Então, se eu quero dividir por 2, primeiro eu carrego o número 2 em algum registrador. Então, boto, por exemplo, valor 2 no registrador T1. Tá? Então, LI, T1, 2. Beleza, armazena em 2 T1. Agora eu mando dividir. Mando dividir T1 por T0. Né? É o contrário, é a ordem aqui. Né? Então, div T0, T1. Dividir T1 por T0. Quando eu faço isso, eu sei que esse div aqui, eu sei que o quociente vai ficar no registrador low. E o resto vai ficar no registrador high. Eu estou interessado no resto, né? Porque eu quero saber se o resto é 0 ou se é 1. Se o resto for 0, é par. Se o resto for 1, é ímpar. Então, para poder saber, eu preciso armazenar em algum lugar esse resto, né? Então, mf high T1. Quando eu fiz isso, o que aconteceu? O meu T1 passou a receber o resto da divisão de 4 por 2. Né? Quanto é o resto da divisão de 4 por 2? É 0. Então, essa parte aqui foi dividida por 2. Vem agora a parte do salto. Né? Como é o salto? Eu vou saltar para par se resto for 0. Né? Como é o salto condicional? Back. O back é um dos tipos de salto que tem. Né? Vamos voltar aqui um pouco só para a gente ver os tipos de salto que tem. Desvio condicional. Salto se igual. Né? Salto LT less than menor. Né? Então, ó, o back eu vou saltar se for igual. O BLT eu vou saltar se for menor. O BLE eu vou saltar se for menor ou igual. BGT se for maior. BGS se for maior ou igual. O BNS se for diferente. Né? No caso, eu vou usar lá no programinha o back. É um dos desvios condicionais. Então, beleza. Aqui meu desvio condicional. Qual é a minha condição? Eu quero saltar se for verdadeiro que resto é 0. Né? Olha aqui. Ó. Se for verdade,
que resto é 0, eu salto para onde é par. Como eu faço isso? Back, desvie se for igual, se quem for igual, se T1 for igual a 0. Se vocês lembrarem, existe um registrador chamado $0 que ele já tem um valor 0, eu não preciso copiar para um registrador. Então, eu estou comparando T1 com 0 e estou falando salta se for igual. Salta para onde? Para par. O par está aqui, ó, é um label. Então, vamos, no nosso exemplo aqui, aconteceu o quê? Eu dividi 4 por 2, foi 0. Como é verdadeiro, ele vai saltar, né? Ele vai saltar direto aqui para o par. Ele não vai executar esse código aqui. Né? Então, como saltou para o par, o que ele faz? 4 significa mostrar uma mensagem e ele vai mostrar a mensagem 2. Qual é a mensagem? O número é par. Né? Por fim, termina, né? Esse comando para terminar a execução. Né? E agora vamos ver o contrário. Se não saltasse, se fosse ímpar. Vamos supor, por exemplo, que em T0 eu botei 5. O primeiro passo é limpar a tela, né? Para a gente entender alguma coisa. Então, a parte aqui está toda igual, né? O que foi feito aqui? Foi posto em T0 o valor 5, que foi lido, né? Por exemplo. Carrega o valor 2 em T1. Então, T1 recebe o valor 2 e faz a divisão de T1 por T0. Fazendo a divisão por T1 por T0, quanto vai ser o resto? O resto vai ser 1. Né? Esse resto 1 vai ser movido depois para T1. Então, T1 passa a ter agora o valor 1. Né? Ou seja, o resto da divisão é 1. Foi um número ímpar. A gente vai fazer o nosso teste aqui. Salte se T1 for igual a 0. T1 igual a 0? Não. T1 igual a 1. Então, nesse caso, não faz o salto condicional. Ele continua na linha de baixo. Né? A linha de baixo manda mostrar uma mensagem. No caso, manda mostrar a mensagem 3. Ele vai mostrar. O número é ímpar. Só que aqui foi uma espécie de um if, né? Ó, aqui é como se fosse um if. Né? O then ficou aqui embaixo, né? Que é o verdadeiro. E o else ficou aqui em cima. Né? Ficou um if meio trocado na lógica feita aqui. Tá? Então, se é 0, imprime par. Se não, imprime ímpar. Ele já imprimiu que é ímpar. Eu não posso continuar, senão ele vai acabar imprimindo que é par. Então, se ele imprimiu que é ímpar, aqui é um salto incondicional. Ele vai para o fim do C de qualquer maneira, para pular a parte que imprime se é par. E termina o programa. Né? Então, aqui o back é um exemplo do salto condicional, do desvio condicional. A Marco Fernando está perguntando, né? Por isso é o contrário também, comparar o diferente do primeiro e já declarar ímpar. Pode fazer o contrário, né? A lógica você pode fazer qualquer uma. Tá legal isso aí? Essa parte do desvio? Sim, sim, ficou claro agora. Ficou claro. Lembrando que isso aqui é só copiar isso aí do slide que está lá em PowerPoint, cola no bloco de notas, salva, né? Salvar como ponto ASM melhor, né? E bota para executar. Ele vai executar, vocês vão ver a execução sem problema. Mais alguma questão, uma dúvida? Então, mas se o número for par, ele encerra depois de mostrar que é par? Ou mostra que é par depois ímpar? Não, ele mostra que é par e encerra. Né? Independente das linhas. Ó. Se for par, o que acontece? Se ele for par, esse desvio aqui vai desviar a execução para cá. Ele vai mostrar que é par por esses 3 comandos. E depois aqui na parte rosa ele encerra. Né? Então, ele só mostra que é par. Já se ele for ímpar, ele vai fazer o teste aqui, o teste vai falhar, ele vai imprimir que é ímpar. Depois que ele imprime que é ímpar, ele dá um salto para o fim C aqui,
para pular a parte que imprime que é par, né? Então, ou ele imprime que é par, ou ele imprime que é ímpar. Professor, eu só queria mais uma pergunta. Esse material aí que o senhor está apresentando, o senhor não coloca ele no ambiente para a gente completo, assim como está? Porque lá só tem ele segmentado, né, por aula. Tá, eu posso botar o que eu tenho completo agora, que na verdade eu estava fazendo aos poucos, né? Sim. Mas aí como agora entregou o conteúdo completo, né? Se o senhor puder colocar o link dele lá para a gente baixar ele. É que na verdade eu ainda vou colocar mais umas coisinhas, mas aí eu já coloco esse inteiro e vou trocando lá. Ah, então tá ok. Obrigado. Hoje mesmo eu coloco lá. É que eu estava esperando, quando fechasse tudo, colocar uma versão só. Até porque tem algumas correçõezinhas aí, com as besteiras que a gente vai percebendo no caminho e vai ajeitando, né? A versão final vai ficar, vamos falar assim, mais certa. Mas eu já coloco hoje lá o que eu tenho por enquanto. Tá ok, professor. Obrigado. O Biagio está perguntando aqui, né? É Baggio, né? Eu não sei como é que fala aí, desculpa, né? Pode tirar uma dúvida, por que o registrador float não consegue receber diretamente do registrador INF, né? É que é o seguinte, o MIPS, assim como o Intel até o 386SX, ele não trabalha com número de pontos flutuantes. Ele é um processador que ele só trabalha com números inteiros. Então, você tem um processador MIPS, sempre. Só trabalha com número inteiro. Se o seu projeto precisar trabalhar com o número de pontos flutuantes, você tem que botar o que é chamado coprocessador matemático, né? É um outro chip que vai dentro do seu, né? Como é um outro chip que vai dentro do seu hardware, não tem como um processador usar o registrador do outro, né? Então, o processador principal que executa a instrução geral é o processador. Se você precisar trabalhar com o número de pontos flutuantes, tem que passar o valor para o outro coprocessador, aí mandar o coprocessador executar e depois pegar de volta o valor, né? Isso aí é projeto de hardware, ele foi desenvolvido para ser assim. Ô, Fábio, só aproveitando essa pergunta aí, então, do colega aí, eu estou fazendo no Mars, e no Mars ele já tem implementado esse coprocessador 1 e um coprocessador 0 lá. Eu achei que isso já fosse default, inclusive um código que eu faça, né? No Mars, considerando esse float, se você rodar no QT Spin, não vai funcionar, então? Vai, o QT Spin também tem todos os processadores. Ah, beleza, então. Não tem problema, não. É que eu estou falando isso porque é o seguinte, você às vezes usa o simulador, mas você vai fazer um projeto real, vai testar no simulador. Se você usar ponto flutuante, o hardware do seu projeto vai ter que ter o coprocessador matemático, né? Mas os simuladores, eles assumem que existe, aí você vai usar ou não. Beleza, entendi. Beleza. Então, se não tem mais na dúvida aí, vou encerrar então aqui a gravação e assim que der eu vou fazer o upload para vocês, tá? Beleza, professor. Boa noite. Falou, boa noite para todos, tá? Bom trabalho aí. Vou ficar prestando atenção lá no fórum, pode deixar. Boa noite para todos. Valeu, boa noite.